Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos declarar a presença dele nesse lugar. Wilton adora ficar de pé, né, Wilton? Vamos adorar aquele que vive e reina. Nós bendizemos o teu nome nesse lugar, Jesus. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Luz em tua presença, Nós nos reunimos, Senhor, no teu nome, na tua presença. contemplamos tua Queremos contemplar o teu Espírito, a tua presença no nosso meio. Pois o dia tua morte Obrigada pelo trouxe teu vida sangue a derramado todos naquela nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar meu louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome tão grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Como é bom estarmos aqui, né? Só para adorar, engrandecer o nome de Jesus. E melhor ainda, nossa missionária está de volta. Podemos contar esta vitória. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. Só temos o que agradecer ao Senhor. Amém, igreja? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem os fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho, do seu pastoreio. Entrar por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom,
a sua misericórdia dura para gerações e gerações. A sua fidelidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para adorar o Senhor. Senhor, Deus Pai, como é bom, Pai, estar na tua casa, Senhor. Queremos te agradecer por termos essa oportunidade de estarmos aqui. Em cada oração, Senhor, não cansamos de te agradecer por essas ferramentas tecnológicas que chegamos em todos os lugares, aqueles que não podem estar aqui, Senhor, por algum motivo que tu sabes, outros porque estão em isolamento, mas estão ligados na tua palavra através dessas ferramentas. Senhor, queremos te pedir, Pai, que a gente cada vez mais, Senhor, queira te agradecer, reconhecer que tu és Deus, Deus, que tu és o caminho, Senhor, e tu és o nosso único refúgio, a nossa única fortaleza. É o que nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Olha só, aqui no Salmo 100, ele vem nos falar para a gente termos gratidão. Gratidão a quem? Gratidão a Deus, que Ele é o único, que Ele é fiel, que a promessa dEle não foi apenas uma promessa, mas que ela tem se cumprido. Aqui no versículo 2, quando diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Como é que nós podemos servir ao Senhor com alegria? Fazendo a vontade do Senhor. Quanto mais nós fazemos a vontade do Senhor, nós renunciamos à nossa vontade, aí sim é que nós estamos servindo o Senhor com alegria. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, Enche a nossa vida, enche o enche nosso esse coração. lugar. Enche-nos de ti nessa noite, Espírito Santo. Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. te damos honra, Toda glória neste lugar, Jesus. te damos glória. Teu é o poder para todo sempre. Teu é o poder. Aleluia. Declare nessa
toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao Senhor neste lugar. Te damos honra, Deus, te damos glória. Te damos glória. Teu é o poder, Senhor, todo senhorio, hoje e Teu é o eternamente. poder. Aleluia. Para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então Então vem. Aleluia, Deus. Recebemos nessa noite. Cria em nós um coração puro, um coração, Deus, inabalável. Nós fazemos a oração de Davi nessa noite, Jesus, porque precisamos e carecemos, ó Pai, do teu agir na nossa vida. Aleluia. cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não Retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós O teu Espírito. cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós O teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar pra trás. eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar pra trás. eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Essa é a nossa oração nessa noite.
Eita, que alegria estarmos na casa do Senhor. E que bom, né, que nós queremos ser segundo o coração de Deus, fazendo as suas vontades. Vamos abrir Atos, capítulo 20, versículo 35. Não tem nada melhor do que estarmos na sua casa para adorá-lo. Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e que recorrer às palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Como é bom nós termos a oportunidade de dar, né? Bem melhor do que a gente pedir. Então nós temos a oportunidade neste momento de nos dirigirmos ao gasofilácio e fazermos as nossas ofertas e dízimos. Nesse momento, não só questões de ofertas e dízimos, mas também vamos dar as nossas vidas, né, o nosso coração ao Senhor. Estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Não importa mais circunstância, adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Nós entregamos o nosso coração a ti nessa noite, Pai. Mas ainda é por você, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Te louvarei, não importa não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
louvamos a Ti. E esse é o desejo do nosso coração, é ofertar a Ti a nossa vida, ofertar aqui os nossos dias nessa terra, ofertar a Ti, Senhor, a nossa família, Deus, tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu. Nós bendizemos o Teu nome, Pai, pelo privilégio de ter tudo isso ao nosso redor, de termos, ó Deus, honra, de termos glórias do Senhor na nossa vida. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio que nós temos também de estar aqui nessa noite, de poder cultuar o Teu nome, de poder contribuir com a Tua obra neste lugar, nessa cidade. Nós bendizemos a Ti, bendizemos o Teu nome, bendizemos hoje e eternamente o Teu santo e precioso nome. Amém. E para nossa alegria hoje, nós vamos convidar a nossa missionária, que venceu o Covid, que é uma vitória, para nos trazer uma palavra. Graça e paz, amados. Amém? Louvamos ao Senhor por essa noite. Realmente é uma alegria muito grande estarmos aqui, viu? Temos muito que agradecer, né? Louvamos a Deus. Passamos aí, ao todos foram 17 dias em isolamento, né? Então, não tenham medo. De acordo com o que dizem, não é para estar mais transmitindo, né? Então, fiquei mais do que o tempo, que o normal é 14 dias, né? Que eles dizem, então, 10, né? Então, assim, glória a Deus, mas ficamos firmes, o Senhor nos sustentou, né? Temos o que compartilhar, a bondade e a fidelidade de Deus, amados. Já vou adiantando, nós vamos fazer um culto de ações de graça, certo? Todos os convidados, né? Quem já passou aí, quem venceu o Covid, não é para vir se puder, não. Esses são obrigados a vir, tá certo? E todos os outros também, lógico, nós queremos que estejam, que é o momento de alimentarmos a nossa fé, tá certo? Vamos marcar o dia, claro, estamos aguardando aí ainda, tem gente passando pelo processo, ainda tem irmãos nossos precisando de oração e nós vamos continuar com eles, né? Jean, Meirielle, Júnior, Nayara, Fabinho. Cremos que logo, logo eles também poderão estar aí dizendo, atravessamos. E nós queremos fazer o culto com todo mundo já vencido, né? Tendo já concluído. Então, mas nós vamos marcar, esse é algo que Deus já colocou no meu coração e nós vamos fazer esse culto de ações de graça, agradecendo ao Senhor. Porque, queridos, nós temos tanta facilidade de focar no negativo, né? Falece uma pessoa, abala a cidade toda. Mas quantos são curados? Quantos saem do isolamento todo dia e não dá notícia, né? Não dá ibope. Por que não dá ibope? Com certeza, os curados, os que venceram, lógico, são muito mais, né, incomparável do que os que faleceram. Então, isso mostra bondade, cuidado de Deus. E nós devemos sempre estar olhando para o que tem de bom e positivo, tá certo? Então, nós vamos sim marcar esse dia. E Deus, na agenda de Deus já está marcada, Ele vai nos dar discernimento, a data certa, viu? Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar aqui, tirar aqui algumas lições, até o tema, já compartilhei nos grupos. O tema da ministração de hoje é lições que nós só aprendemos no deserto, certo? Então, Deuteronômio, capítulo 8. Todos acharam? No Antigo Testamento é o 5º livro. Pronto, capítulo 8. Diz assim: eu quero que nós não vamos ficar sempre lendo os versículos, mas prestem bastante atenção já na leitura, tá certo? Porque só o capítulo já, presta atenção, olha aí. Aqui Conselhos de Moisés para a nação de Israel. Olha o que ele diz:
cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeis. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueces do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquela terra, grande e terrível deserto de abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez água da pederneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do vosso Deus. Vamos orar, queridos. Pai, nós mais uma vez te rendemos graça, bendizemos o teu nome e estamos aqui expostos à tua palavra. Queremos pedir que tu nos fale como te aprouver, que tu use a tua palavra para nos guiar, para nos direcionar, para nos orientar. Pai, nós precisamos de ti, que essa noite tu alimente a nossa alma, tu faça jorrar, Senhor, na nossa vida a tua palavra viva. Aqueles que estão aqui presentes, também os que estão online nas suas casas, que a tua palavra chegue também, chegue com poder, com graça, com unção, que eles percebam, Senhor, a diferença do teu falar. Fala-nos essa noite aquilo que precisamos ouvir, alimenta-nos, nós precisamos de ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse capítulo aqui, o capítulo 8, Moisés está orientando ali aqueles irmãos que eles tivessem cuidado, porque quando eles passassem pelo deserto, ele vai falar aqui toda a trajetória, o que Moisés aqui vai alertar é que os irmãos tivessem cuidado para não se tornarem orgulhosos, certo? Depois de passar, de ter vencido, de chegar do outro lado, eles acharem que tinha sido por conta própria. Então, existe aqui uma advertência, certo?
E Moisés vai dizer, ó, não esqueçam que se não fosse Deus, vocês não teriam chegado até aí. Então, são aqui, praticamente eu dividi em 4 lições, mas só para você entender o contexto. Era Moisés, lembrando o povo ali do deserto, né? E aí eu quero convidar você para que nós possamos aprender algumas lições preciosas desse texto. E a primeira lição que nós vamos tirar aqui, que só o deserto nos ensina, que só aprendemos no deserto, é que o deserto, ele faz parte do plano de Deus. Moisés vai falar aí do versículo 1 até o 10. Moisés faz questão de lembrar, olha, foi Deus que levou vocês, foi Deus que guiou vocês, foi Deus que direcionou vocês. Pastor Hernandes Dias Lopes, né, em uma de suas meditações sobre o tema deserto, ele diz que o deserto não é um acidente de percurso, e sim é a escola de Deus, certo? Então as dificuldades que acontecem na nossa vida, os problemas, as lutas que vêm, não foi um acidente de percurso, não pegou Deus de surpresa. Pega nós muitas vezes, mas Deus não, certo? Faz parte da escola de Deus, é onde o Senhor nos treina, é onde o Senhor nos capacita. Então, o deserto, ele faz parte desse plano de Deus de nos ensinar. Ele é pedagógico, ele traz lições que realmente, queridos, em outros momentos nós não aprenderíamos. Imagine nós, seres humanos, já somos orgulhosos por natureza, já nascemos ruins por natureza, né? Se não passássemos por processos que Deus tratasse a nossa vida, como não seria, né? Se a gente não entendesse que é Deus e tudo depende dele. Então, que nós nunca esqueçamos isso. Primeiro, o deserto faz parte do plano de Deus, certo? E o Senhor, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele bem sabia que Israel precisava ser treinado no deserto antes de chegar na terra prometida. Eles tinham que aprender lições ali que eles não iriam aprender em outro lugar. E o deserto tem esse objetivo de ensinar. Veja aí versículo 2, eu estou achando abafado assim, não estou me ouvindo. Está meio... Versículo 2, olha aí o que diz. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E aí vai dizer qual é o propósito. Olha aí. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ou seja, está aí o propósito do deserto. O que é? No final de tudo é para saber em quem que você confia. Deixa eu saber aqui se você confia mesmo em mim. Deixa eu saber aqui no final, como ele diz assim, se você vai guardar os meus mandamentos, ou se no final você vai estar murmurando, reclamando, questionando, ou se você já compreendeu. Então o deserto, amados, Deus nos leva por esse processo para tratar a nossa vida, certo? O propósito dele é nos guiar, é nos orientar, é nos aperfeiçoar. São nos momentos difíceis que realmente o homem revela quem ele é. Ser crente, quando tudo está bem, é fácil demais. Quando as coisas estão tudo dando certo, quando, né? Mas quando o negócio começa a apertar de todos os lados, nas dificuldades, não é nada fácil. Então, quando alguém recebe um diagnóstico de alguma enfermidade, de algum problema sério, nessas horas, manter a fé e confiar no Senhor é um processo bem difícil. Mas só vai saber o nível da fé nessa hora. É o teste, né? Então o deserto é o teste, porque em outro momento não tem como saber como é que está a fé. Porque não foi provado, não passou pela prova para saber como é que está a fé. Então o deserto deixa eu saber se vocês vão guardar os meus mandamentos até o fim. Se vocês vão ser fiel, certo? Esse é o propósito. E principalmente, amados, nós precisamos entender o que é mais importante nesse processo. Deus está conosco, certo? Ele não nos abandona. Não é aquele Deus que
deixa ver o que é que vai dar, não. Ele está conosco e isso faz toda a diferença. Precisamos nos conscientizar que as dificuldades que surgem em nossas vidas não é por acaso. Deus continua no controle. Lembre-se que este momento não será o fim, mas faz parte do nosso desenvolvimento na jornada da nossa vida. São nas dificuldades que Deus prepara os seus escolhidos para algo maior e melhor. Só que ninguém quer, né? É difícil. Então, a gente já compartilhou em Jeremias, quando a visão, né, que Jeremias teve, que desceu à casa do oleiro, e ele disse que viu lá o oleiro preparando o barro e como que o barro se estragasse nas mãos do oleiro, só que o oleiro no final fez um jarro ainda muito melhor e mais bonito. Esse processo do trabalhar do oleiro na nossa vida é o que muitas vezes nós podemos chamar de deserto. São os processos que nós passamos, é o processo que Deus vai olhando, vai purificando, vai tirando as impurezas e não tem outra forma, tá certo? Essas lições nós só aprendemos no deserto. Mas a primeira lição, não esqueça, é Deus que permite, certo? Então não se revolte, não. Deus permitiu. Quando passar por dificuldade, por situações difíceis, adversas, que você procure descansar e entender. Bem, o Senhor me conduziu por esse caminho e Ele sabe o que está fazendo, certo? Primeira lição é essa. Não esqueçamos, deserto faz parte desse plano de Deus de ensinamento, é algo que nos ensina. Ele é perfeito e sabe a medida certa para cada pessoa. Deus é um Deus pessoal. É muito lindo, gente, o nosso Deus, né? Eu estava dizendo que acho que em nenhum outro momento a humanidade se rendeu, ou pelo menos tem que se render tanto ao Senhor como nesses últimos anos que nós temos vivido de pandemia. Porque é um tempo que nós não temos controle de nada, né? Nem da nossa própria vida. Porque antes a gente não tinha, mas a gente achava que tinha, né? Nós nunca tivemos, mas a gente pensava que tinha. Agora, nós temos certeza que nós não temos controle de nada. É tanto que vocês lembram até do culto, toda quinta eu digo, ó, não sei, até agora é para acertar o horário. Se mudar, porque nós ficamos numa situação que é totalmente dependente de Deus. Mas o que eu tenho observado, né? O que esse tempo aí de quarentena, né? Também ajudou a ver, a perceber, é essa particularidade de Deus com cada pessoa. Deus trata na individualidade de cada um. Então, nós não podemos generalizar, queridos. Tipo, mas fulano morreu do Covid assim, eu vou morrer também assim, né? Geralmente a gente... Não, cada caso é um caso. Ele é perfeito, ele sabe como ele faz. Cada pessoa que já contraiu esse vírus, que foi contaminado, se ele for testemunhar, são todos sintomas diferentes. Não é assim? Um teve dor de cabeça, outro foi febre, outro foi vômito, diarreia, alguns mais graves, outros mais leves, outros... Cada caso é um caso. O que é que isso nos ensina, queridos? Deus continua no controle e sabe a medida certa de apertar o parafuso. Entendeu? Ele não vai, né, permitir que a gente passe por algo que não tem condições. Então isso mostra pura bondade dele, cuidado dele. E aí nós precisamos aprender isso. Deus está no controle. A situação que o irmão, que a irmã vivenciou, isso não quer dizer que eu vou passar pelo mesmo. Deus olha para mim na minha individualidade. E nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, a gente começa a descansar, a confiar, entendeu? A tirar tantas neuras, que às vezes a gente, se pudesse, nem respirava, né? Tipo, meu Deus, será que o vírus não está por aqui? Que fica tão... Nós precisamos confiar. Quantos passaram e saíram? Deus permitiu. Quantos passaram e partiram? Deus permitiu também. Era o tempo deles, a hora deles. E na hora que chegar, queridos, a hora de qualquer um de nós, não precisa de vírus não, né? Deus, o Salmo 139 diz que todos os nossos dias
foram escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda. Antes de nascermos. Temos uma gravidinha aqui entre nós, né? Tem um bebê ali que já foi gerado, o Senhor já sabe tudo a respeito dele ou dela, né? Ainda não sei. Mas o Senhor já sabe quantos dias, é isso que a Bíblia diz. Os pais nem planejaram, às vezes nem queriam. Não foi plano dos pais, né? Mas era de Deus, quando Deus quer trazer. E é isso que a Bíblia diz. Todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles existia ainda. Deus planejou com a nossa vida. E a gente precisa confiar nisso, amados. Mas é no deserto que a gente aprende isso. Uma das lições é depender de Deus. Não tem nada a ver comigo. Não sei como vai ser esse processo. O tempo de deserto de cada um é diferente. Israel foi 40 anos. José foram 13 anos ali, né, na prisão e tudo. Cada um tem o seu tempo que Deus trata. Com cada pessoa é diferente. Então, Ele é perfeito. Sabe a medida certa para cada um de nós. Descanse, certo? Descanse no amor desse Pai. Nós temos um Pai, amados. É um Pai que cuida de nós, um Pai que zela por nós. Então, tem tudo a ver com Ele, tá certo? Segunda lição. É no deserto que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Versículo 3 e 4. Olha aí o que diz. Versículo 3 e 4. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná. Primeira coisa sobrenatural. Descia pão do céu para aquela nação, que nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés estes 40 anos. Versículo 15 e 16. Olha aí comigo. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. É no deserto que nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Esse cuidado, né? Nós vemos aqui Deus conduzindo o povo, Deus guardando, Deus protegendo. Fala aqui que Ele guardou das serpentes, dos escorpiões, livrou de tudo aquele povo. Durante 40 anos, de dia e de noite, o Senhor livrando dos inimigos. Eu sempre falo que uma das coisas que eu acho mais tremenda quando eu leio essa passagem de Êxodo, né, que é a saída do povo de Israel, é essa história das roupas não envelhecer. Essa história dos pés nem inchar. Porque você imagina, todo mundo cresce com 40 anos, né, gente? Então tinha uma geração ali que começou no deserto, era criança. E olha que sobrenatural. A roupa foi se ajustando, né? Então assim, diz aqui que por 40 anos a roupa nem envelheceu. No sol, na chuva, de dia, de noite. O Senhor cuidou para ensinar eles, é eu quem cuido, é eu quem sustento. Então, queridos, os propósitos de Deus na nossa vida, eles não falharão. Mesmo aqui, que aquele povo, né, fosse pobre, não tinha poder militar, eram totalmente dependentes de Deus, mas o Senhor guardou e os livrou. Nós precisamos crer, depender somente dEle para enfrentarmos as nossas dificuldades. Esse Deus que guiou a nação de Israel pelo deserto é o mesmo Deus que está nos guiando nesse deserto que nós temos vivido. Esse ano e meio aí é um deserto para a humanidade, né? Nós temos atravessado esse processo e o que é que o Senhor está querendo nos ensinar? É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda e a gente aprender a depender dEle. Deus é o mesmo, queridos. Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos confiar. Terceira lição.
é por causa do deserto que nós vamos valorizar muito mais o manancial, do versículo 6 ao versículo 10. Mas eu quero ler com vocês o versículo 7. Olha aí. Diz assim: porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Queridos, todos os viajantes que passam por desertos, tratando da questão geográfica mesmo, eles descrevem como é precioso, como é uma alegria imensa, depois de passar por um deserto estéril, sedento, árido, está entre corredores de colinas e vales verdejantes. Então, nós valorizamos muito mais as coisas preciosas de Deus que Ele nos dá de presente quando a gente passa pelo deserto. Quando a gente começa a valorizar a água, quando a gente chega num lugar que não tem, né? Quem já experimentou sentir sede e não ter o privilégio de tomar uma águazinha gelada? Talvez alguns nunca tenham passado por isso, mas tem muita gente que passa. Então, é no deserto, é por causa do deserto que nós valorizamos muito mais o manancial. Nós valorizamos muito mais o alimento quando nós passamos por alguma escassez. Quem já passou por alguma dificuldade sabe valorizar muito mais. Então, a saúde hoje só tem sentido por causa da enfermidade que nós temos vivenciado, né? A gente preza tanto pela saúde, mas antes a gente nem se apercebia como nós éramos ricos, né? Como a gente podia respirar sem máscara, como a gente podia abraçar o irmão, como a gente podia sentar com o irmão perto e cheirar e estar ali, ir na casa do irmão e comer, né? sem medo. Nós não percebíamos, queridos, quando essa pandemia passar, eu estou pensando aqui na glória que vai ser, né? Como nós vamos valorizar muito mais, viu? E assim, eu sei que o povo diz, né? As previsões é que vão piorar. Eu não creio, amados, sinceramente. Eu creio que esse é tempo de Deus tratando a nossa vida. Começar pela igreja, sabe? A gente estava muito mal acostumado. Nós não valorizávamos, não estou dizendo todos, né? Não valorizávamos o templo, não valorizávamos os irmãos, né? Então, é um período que Deus está nos ensinando o que é precioso mesmo. E o deserto, Ele nos ensina, né? Quando a gente passa do outro lado, nós vamos olhar e dizer, meu Deus, que cor preciosa. Eu poder vir na igreja, abraçar meus irmãos, ver essa igreja lotada, gente do lado de fora, sem medo, né? Como é precioso. É só por causa do deserto. E no deserto a gente vê quem realmente estava firme. Vem provar, sabe, irmãos? Para alguns foi uma desculpa, né? Só não dá graças a Deus por causa do vírus, né? Mas, tipo assim, eu tenho uma desculpa, eu não preciso ir para a igreja porque, né, justifica. Então, eu creio mesmo, que depois desse tempo, não sei quanto, deserto, não sabemos quando nós vamos atravessar. Mas eu creio, amados, que nós não vamos ter dia nem horário para fazer culto, né? Que nós não vamos dar conta, que eu creio. As pessoas sedentas e valorizando o tempo que não valorizaram. Então, o deserto é para isso, sabe? Para tratar a nossa vida. Que a gente não esqueça, deserto é precioso, amados. A gente não entende quando passa, quando está passando, mas no final é muito precioso. A gente poder visitar os irmãos, estar com os irmãos, estar em comunhão, sem medo, sem insegurança. Então, outra lição. E eu creio que isso vai fixar no nosso coração. Tem sido essa a minha oração, sabe? Senhor, inquieta. Tem coisa que não é obra nossa, que nós não podemos fazer. Que ainda que a gente fale, que, né? Mas, Senhor, mostra.
Mostra para os nossos irmãos como é precioso, como é bom a gente estar junto. Ainda no momento que seja distante, de máscara, mas como é precioso. Senhor, mostra isso, né? Para que possam valorizar. Porque o tempo que nós temos vivido, amados, são dias difíceis. E o deserto vem nos ensinar isso. Quem passou pelo deserto, né, quando chega num manancial, num rio, meu Deus, que festa que faz. Quem nunca passou, olha, é só mais um rio, né? Então eu creio que nós, toda a humanidade, eu creio assim. Eu creio que Deus tem preparado, amados, a igreja dele para um avivamento, viu? Abram os olhos, né? Abram os olhos. Então, assim, quem tem ouvidos, ouça. Eu creio que o Senhor tem preparado a igreja dele para um avivamento. E nós vamos viver ainda o melhor de Deus nessa terra. E desfrutar e poder olhar e dizer, valeu a pena. Foi difícil, né? Mas valeu a pena para chegarmos até aqui. Que é um tempo onde o Senhor tem realmente saculejado muita gente. Mas que nós guardemos o nosso coração. A última lição. Como nós somos tão ruins, o deserto também ele pode desenvolver em nós um orgulho. Cuidado com o orgulho. Versículo 11 e 17. Do 11 ao 17 ele vai falar isso. Quero ler com vocês só o versículo 14 e o 17. Diz assim, Moisés orientando, né? Cuidado, e ele diz, se eleve o teu coração e esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não digas, verso 17, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Cuidemos, amados, quando passar no deserto, estivermos num lugar, né, espaçoso, não esqueçamos, não teve nada a ver com a gente. Deus nos sustentou, Deus nos guardou. Estamos aqui porque foi Ele que nos ajudou. Que não haja em nós orgulho, em achar que foi por nossa causa. Cuidado, querido. Não pense que, eu ainda bem, não peguei o vírus porque eu tenho me cuidado muito. Foi não, amor. Meu amado, minha amada. Não tem nada a ver com a gente. Você que ainda não pegou, glória a Deus. Continuamos orando, que Deus continue resguardando. Não foi por sua causa não é seu cuidado, não é... Foi Deus, como nós falamos, Ele trata na particularidade de cada um. Porque até isso pode gerar orgulho. Tantos passaram e eu não passei por causa de Deus. Mas com certeza Ele tem uma forma de tratar com cada um. Então que nós guardemos o coração, de não nos orgulharmos achando que teve alguma coisa a ver com a gente. Aqueles que não passaram dizer, é porque eu me cuidei, é porque eu fiz minha parte. E é isso que ele está dizendo no versículo 17. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Né? A gente pode dizer, é porque eu fui muito zeloso, foi só por isso. Foi não, né? Ou aqueles que passaram a olhar e dizer, eu passei, eu venci, né? E também se achar porque passou e ficou bem. Nosso coração é muito enganoso, amados. Por isso que quem passou, dê glória a Deus. Quem não passou, dê glória a Deus, né? Tudo tem a ver com Ele. E se ainda for passar, não esqueça isso. Tudo tem a ver com Ele. Ele continua cuidando, guardando. É o tempo dele para cada um. Ou seja, alguns pegaram logo no início, né, da pandemia, 1 ano atrás. Outros já pegaram agora, bem depois. Deus sabe como tratar. Realmente, até Sabrina estava dizendo, né? Se ela tivesse pego no início, ela tinha pirado, porque ela já estava doidinha, né? Sem ter nem pego, imagine. Então, o Senhor guardou, ela passou 1 ano, pegou 1 ano depois, né? Que já estava mais tranquila, já tinha mais até informações sobre a enfermidade. Ou seja, Deus trata com cada um e Ele sabe como fazer. Nossa oração é que o Senhor continue guardando. E nós temos orado, amados. Que o Senhor continue guardando aqueles que não foram, né, contaminados, que não seja, que o Senhor proteja, guarde livre. Aqueles que estão, que o Senhor continue guardando, que passe sem nenhuma complicação, possamos estar aqui dando glória a Deus. Porque mais do que nunca,
dependemos de Deus. Precisamos entender que o Senhor é o dono de tudo e de todas as coisas. Tudo vem dele. Nós somente estamos aqui hoje porque Ele quis e nos sustenta até o dia que Ele entender também que basta. Nós vamos viver, amados, os dias que o Senhor determinou. 90, 100, quantos anos o Senhor tiver determinado. Meu pedido, eu digo, Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida para te adorar, para te servir. Né? Acho linda a irmã Neide, que é a nossa anciã, né? Está aí firme e forte. Também passou pelo Covid, o único tempo que a irmã Neide falta o culto, amados. Ou é quando ela está viajando ou quando está enferma. Viu? Em nenhum momento a irmã Neide deixou de estar aqui conosco. Adorando ao Senhor, firme e forte. Né? E eu acredito que deve ser essa a nossa postura. 100 anos, cento e tantos anos. Quantos anos o Senhor nos der? Queridos, crente não pendura chuteira. Certo? Não se aposenta, não. Eu acho que a gente tem que amar o Senhor cada dia mais. Então, que nós possamos descansar nisso. Para concluir, nós somos peregrinos nessa terra. E não estamos isentos de passarmos pelas dificuldades que todo mundo passa. Estamos no mesmo barco, né? Mas Deus tem propósito para você e para mim. Precisamos tão somente seguir as orientações dele, sermos obedientes à sua vontade, crer na soberania dele e no cuidado dele. Os nossos desertos sempre têm um começo, meio e fim. Deserto não é lugar de morada, amados. Deserto é passagem, tá certo? Então não esqueça isso. Alguns demoram mais, mas não fica não. Deserto é lugar de passagem. Não há mal que dure para sempre. Não tem deserto que não termine. Todo deserto tem os seus limites. E para Israel, o fim do deserto foi marcado com a terra prometida, a terra da promessa. Geralmente, queridos, quando o negócio aperta, tem coisa boa, certo? Por isso que eu creio que nós ainda iremos viver muitas coisas boas. Quando o negócio aperta, é o Senhor nos preparando justamente por esse processo, para que a gente possa reconhecer que foi Ele, que é somente Ele, e agradecer, né? E ser ainda muito mais apegado àquilo que Ele vai fazer, olhando para tudo o que passamos e onde o Senhor nos levou. Então, o deserto passa, e no final, a gente olha e Ele tem que ficar lembrando. Porque às vezes a gente até esquece tudo que passou. Porque nós não temos noção como é precioso o que está do outro lado, o que Deus tem preparado. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Nós não temos noção e nós precisamos confiar. Tiremos essas lições, amados. O deserto faz parte do plano de Deus. É no deserto que nós experimentamos o sobrenatural. É por causa do deserto que nós valorizamos muito mais o manancial. E que nós possamos cuidar do nosso coração, para ele não se tornar orgulhoso, depois de passar por tudo e achar que foi por nossa causa. Não tem nada a ver conosco. Lembramos que não se vence deserto murmurando, agindo sem fé, desistindo de lutar, querendo que outros nos carreguem nos braços. Deus cuida de cada um, amados. Tem coisa que é eu e você e Deus, e não, né, ninguém pode fazer por você. Então, cada um tem que enfrentar os seus desertos. Mas se vence deserto com trabalho, esforço, luta, perseverança, coragem e fé. E as demais coisas, Deus fará acontecer. Creia. Entregue sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, né? Se ainda não fez aquela oração de entrega, de Senhor, está aqui a minha vida, eu quero realmente entregar totalmente a Ti. Faça isso. Entregue sua vida a Jesus. Se renda a Ele. Deixe que Ele lhe guie pelo deserto. Porque no outro lado tem muita coisa preciosa para usufruirmos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite. Domingo estaremos aqui, 8:30 da manhã, se assim o Senhor permitir.
orando e buscando ao Senhor até as 9. E 9 horas nós damos início ao nosso culto. Tá bom? Domingo é pela manhã, a partir de 8h30, queridos. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome por essa noite. Obrigada pela Tua palavra que nos alimenta. Senhor, nos ajude a sermos homens e mulheres que cada dia mais se apegam a Ti, ao Senhor. Que o nosso coração esteja firmado em Ti. Ajuda-nos, meu Senhor, que não sejam as circunstâncias, que não seja o deserto, que não seja um vírus, nada nem ninguém a nos separar de Ti. Mas que cada dia mais nós possamos amar o Senhor, amar a Tua casa, amar os nossos irmãos, entendendo que é o Senhor quem nos guarda. Muito obrigada. Mais uma vez entregamos os nossos queridos, aqueles que estão nesse processo. Senhor, como aprendemos essa noite, Tu sabes a medida certa de tratar com cada um. Que o Senhor ajude o Jean a se recuperar completamente. Trate a vida dele nesse processo, que ele tenha experiências profundas com o Senhor. Faça o mesmo com Nayara e Fabinho. Que logo, logo, Senhor, eles estejam aqui conosco te adorando. Guarde livres de todo mal. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do Júnior e Meirielle. Senhor, eles já passaram por um deserto e experimentaram o Teu cuidado. Experimentaram o sobrenatural. Que agora, nesse outro processo, eles também possam lembrar do Deus que cuidou enquanto eles passaram por aquele deserto. Tu és o mesmo. Guarde, livre de qualquer complicação. Senhor, que esse vírus retroceda. Que esse vírus não tenha domínio sobre o corpo dos nossos irmãos. Pedimos por todos aqueles também que já passaram. Senhor, neutraliza toda sequela desse vírus. Queremos Te pedir pela vida da Cida também. Tome a nossa irmã, que ela também conclua esse processo debaixo da Tua graça. Senhor, e que todos que já tiveram alta, que as sequelas desapareçam, que não volte. Nós não aceitamos, Senhor, essa história do pós-Covid. Essa noite, nós pedimos a Ti pelo Teu socorro. Blinda a nossa vida, nos ajude a passarmos cada dia mais dando glória a Ti. E que o Teu nome seja glorificado. Tome, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Aurora em Tuas mãos. Desde o membro mais novo até o mais idoso. Que o Senhor cerque a vida deles, cerque os familiares, cerque as casas. Senhor, obrigada porque Tu tens sido bondoso para conosco como família. Tu tens nos guardado, Tu tens nos livrado, Tu tens estado conosco. Continue. Te peço, Senhor, que em cada encontro seja o Senhor a nos cercar. Cerque este portão, que o Senhor passe neste lugar nos livrando de todo mal. Guarda-nos, que nenhum dos nossos amados sejam contaminados, Senhor, enquanto Te adoram neste lugar, mas que sejam blindados por Ti. Guarde livres de todo mal. Muito obrigada, nos conduz em paz. Dá-nos um restante de semana debaixo da Tua presença. Livra-nos de todo mal. É o que nós Te pedimos. Eu quero, ainda como Tua igreja, aqui pedir pela vida da Dona Lourdes, a mãe do pastor Neto. Tome a vozinha em Tuas mãos. Senhor, ela já enfrentou um câncer tão doloroso. E hoje tivemos a notícia de que o câncer voltou, que ela precisa fazer outros tratamentos. Pai, tenha misericórdia. Poupe a nossa irmã. Poupe a irmã Lourdes. Guarde principalmente o seu coração, suas emoções. Livre, meu Senhor, nós Te pedimos essa noite. Que o Senhor alivie as dores. Que o Senhor esteja remindo o tempo. E se Tu tens plano de curá-la, Senhor, que Tu faça isso o mais rápido possível. Tome a Dona Lourdes em Tuas mãos. Nós Te clamamos como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. O Senhor os guarde livre de todo mal.